Segunda-feira, dia 1º de junho, e você confere no seu Jornal da Rede. Pânico na capital Beirute, após Israel determinar bombardeios contra o Hezbollah. Dario Durigan deve se reunir nos próximos dias com autoridades americanas. Cidadão egípcio que passou 51 dias retido na área restrita do aeroporto de Guarulhos foi autorizado pela Justiça Federal a entrar no Brasil. E campanha do agasalho Doar é a moda da estação na Prefeitura de Ferraz. A primeira semana de junho será marcada por baixas temperaturas e, claro, tem seu Resenha na Rede, trazendo as atualizações do esporte. Está no ar o seu jornal. O governo de Israel determinou que o exército retome os bombardeios contra os alvos do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, capital do Líbano. O anúncio provocou pânico geral e uma fuga em massa de centenas de famílias que tentam abandonar a periferia da capital a pé, de moto ou em veículos. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que não haverá calma em Beirute enquanto o norte de Israel continuar sendo alvo de ataques. A ofensiva militar acontece em um momento estratégico, logo após as forças israelenses reivindicarem o controle da fortaleza de Belfort, no sul do Líbano. A escalada complica ainda mais as negociações de paz reunindo os Estados Unidos e o Irã, que exige um cessar-fogo efetivo para então avançar nas conversas. A pedido da França, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma sessão de emergência, enquanto uma nova rodada de conversações entre Líbano e Israel está prevista para esta terça-feira em Washington. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que vai se reunir nos próximos dias com autoridades americanas. O encontro foi motivado pela decisão dos Estados Unidos de classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Segundo Durigan, a medida traz um alto risco jurídico e pode gerar sanções do Tesouro americano contra bancos brasileiros se houver alegação de que as instituições movimentaram recursos ligados ao crime organizado. Em um cenário extremo, a pressão de Washington poderia afetar até mesmo a operação do PIX, que já é alvo de uma investigação comercial nos Estados Unidos por supostas distorções de concorrência. O ministro reiterou que o PIX é o maior símbolo da soberania financeira do Brasil e que o governo trabalha para evitar impactos econômicos. O Planalto rebateu os questionamentos com diplomacia e criticou a viagem de políticos da oposição aos Estados Unidos, classificando como deplorável a tentativa de pressionar medidas internacionais contra o país. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo, deflagrada nesta segunda-feira, mira a ONG Instituto Conhecer Brasil. A entidade é suspeita de fraude e desvio de recursos em um contrato com a Prefeitura da capital para a instalação de 5.000 pontos de Wi-Fi na periferia. O valor inicial do acordo era de 108 milhões de reais, mas subiu para mais de 157 milhões após aditivos assinados pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. Segundo as investigações, a ONG instalou apenas 3.200 pontos, mas recebeu adiantamentos indevidos de 26 milhões de reais. A entidade pertence à empresária Karina Gama, que também é dona da produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A polícia apura o uso de pelo menos 4 milhões de reais em notas fiscais falsas ou canceladas para justificar as despesas da parceria. O inquérito aponta que os valores cobrados pela ONG ficaram muito acima dos praticados pela empresa pública de tecnologia do município. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que colabora com as investigações e que todo o material requisitado já foi entregue às autoridades. E um levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais revelou que 45 das 52 universidades brasileiras caíram de posição na lista de melhores do mundo. A queda generalizada atingiu 87% das instituições nacionais e é atribuída principalmente ao baixo desempenho em pesquisa e à falta de financiamento adequado nos últimos anos. A Universidade de São Paulo continua liderando o ranking nacional, mas perdeu uma posição no cenário global pelo segundo ano consecutivo, ocupando agora o lugar de número 119. A segunda melhor colocada do país é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desceu 15 posições e ficou no lugar 346, seguida pela Unicamp, que caiu 10 pontos e ocupa a colocação de 379.
Segundo os coordenadores do ranking, a erosão do ensino superior no Brasil prejudica diretamente a inovação e o futuro científico do país. No cenário internacional, a Universidade de Harvard lidera a lista seguida pelo MIT, enquanto a China foi o grande destaque positivo, com mais de 90% de suas universidades subindo de posição. E o Instituto Adolfo Lutz afastou o risco de um surto de ebola em São Paulo ao descartar a presença do vírus em um paciente internado no Hospital Emílio Ribas. O exame de biologia molecular, divulgado nesta segunda-feira, não detectou material genético da doença na amostra coletada. O homem, de 37 anos, é um imigrante da República Democrática do Congo, que apresentou febre alta, diarreia e desorientação logo após chegar ao Brasil. E os exames já confirmaram que o paciente está com meningite meningocócica e ele segue internado em estado grave em isolamento por protocolo de biossegurança. Autoridades do Ministério da Saúde se reuniram pela manhã para decidir se haverá necessidade de um exame de contraprova. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que o risco de introdução do ebola no Brasil permanece muito baixo e que as pessoas que tiveram contato com o paciente já estão sendo monitoradas. E agora, vindo para o Alto Tietê, o cidadão egípcio Abdallah Montazer foi autorizado pela Justiça Federal a entrar no Brasil. Ele passou 51 dias retido na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após desembarcar em abril e solicitar refúgio no país. A entrada havia sido barrada pela Polícia Federal com base em supostas informações de segurança internacionais, mas a defesa comprovou a inexistência de provas concretas contra o imigrante. O caso gerou repercussão e mobilizou mais de 10 entidades de defesa dos direitos humanos, já que a esposa de Abdallah está em estágio avançado de gravidez. A mulher e os 2 filhos pequenos do casal já haviam sido liberados em 8 de maio, após quase um mês de retenção. Em nota, o advogado da família celebrou a decisão judicial como uma grande vitória, garantindo que a família esteja reunida para o nascimento do próximo filho. E a Prefeitura de Guarulhos ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho. A medida segue a diretriz da Secretaria do Estado da Saúde. E a medida segue a diretriz da Secretaria de Estado da Saúde e busca aumentar a proteção coletiva à chegada dos meses mais frios do ano. A imunização estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município até o final do mês de junho. E a adesão da população é crucial, já que as coberturas vacinais na cidade estão abaixo do esperado, atingindo apenas 33% das gestantes, 24% das crianças e 39% dos idosos. Para receber a dose, os moradores devem apresentar um documento com foto e o cartão do SUS. No caso das crianças, é fundamental levar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam atualizar o calendário de imunização. E olha só, um homem morreu atropelado por um carro na noite deste domingo, enquanto tentava atravessar o rodoanel Governador Mário Covas, no perímetro de Arujá. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, o motorista do veículo seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelo pedestre caminhando na pista. O condutor ainda tentou desviar, mas como a distância era muito curta, não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, a vítima foi arremessada para o acostamento e não resistiu aos ferimentos. As equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência e o trabalho de remoção do veículo e do corpo se estendeu até às 5 horas da manhã desta segunda-feira. As autoridades reforçam o alerta sobre o risco extremo de caminhar ou tentar atravessar as pistas de alta velocidade do rodoanel. E um acidente na rodovia Mogi Dutra provocou um forte congestionamento no início desta segunda-feira em Mogi das Cruzes. A ocorrência aconteceu na altura do quilômetro 49, no sentido Arujá, bem próximo ao início da rodovia. O impacto da batida refletiu diretamente nas vias municipais de acesso, que também registraram trânsito pesado e longas filas por volta das 7h30 da manhã. Aplicativos de monitorização do GPS mostravam os principais corredores totalmente travados no horário de pico. As equipes da concessionária trabalharam na remoção dos veículos envolvidos e por volta das 8h30 o tráfego na região já fluía normalmente. A concessionária SNL foi procurada para detalhar se houve feridos na ocorrência, mas ainda não enviou um balanço oficial. Ainda falando de trânsito, uma colisão gravíssima entre um carro e uma motocicleta deixou 2 mortos e 6 pessoas feridas neste domingo em Mogi das Cruzes.
O acidente ocorreu na estrada Missal-Kinoshita, no bairro do Quatinga. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quando os policiais militares chegaram ao local da ocorrência, encontraram um motociclista de 21 anos e o motorista do carro, de 43 anos, já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado com diversas ambulâncias para socorrer as outras vítimas. Segundo a Prefeitura de Mogi, um dos feridos foi encaminhado em estado grave ao Hospital Luzia de Pinho Melo e outros 2 foram levados para a Santa Casa da cidade. Os demais envolvidos receberam os primeiros socorros ainda na pista e não precisaram de transferência para unidades de saúde. E a Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 31 anos ocorrido na madrugada deste domingo no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou em sua residência já ferida pedindo socorro. Ele foi levado à unidade de pronto atendimento no distrito, mas não resistiu aos ferimentos causados por golpes de faca. O principal suspeito do crime é um idoso de 65 anos, que seria vizinho da vítima. A companheira do rapaz, de 24 anos, relatou que dormia no momento do ataque e acordou com os gritos do marido já sangrando dentro de casa. Ela e outros vizinhos prestaram os primeiros socorros, mas o agressor já havia fugido. Equipes da Guarda Municipal e da Guarda Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio e as investigações ficarão sob responsabilidade do 4º Distrito Policial de Mogi. E um homem de 36 anos morreu após ser baleado por policiais militares durante uma perseguição na noite desta sexta-feira em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os agentes faziam um patrulhamento no Jardim Ipanema quando tentaram abordar o motorista de um veículo. O condutor desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, dando início ao acompanhamento tático municipal. A perseguição terminou na Avenida Luiz Antônio de Paiva, momento em que o homem apontou uma arma na direção dos policiais, que reagiram. O suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ferraz, mas não resistiu aos ferimentos. Dentro do carro do indivíduo, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 12 e 16 cartuchos. As armas e o veículo foram apreendidos e o caso foi registrado na delegacia de Ferraz. E olha só, o Grupamento de Proteção Ambiental de Suzano apreendeu 10 filhotes de lagartos de origem asiática após uma denúncia envolvendo um motorista de aplicativo. O condutor suspeitou do conteúdo das embalagens que transportava e, ao abrir o pacote, encontrou os répteis da espécie lagartixa leopardo. O trabalhador se dirigiu até a sede da Secretaria de Segurança Cidadã, no Jardim Lincoln, para entregar os animais em segurança. Segundo os agentes, os répteis foram passados ao motorista em um posto de combustíveis da cidade e tinham como destino o município de São Vicente, no litoral paulista. A espécie é nativa do Oriente Médio e a criação ou comercialização só é permitida com autorização do IBAMA. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Ambientais de Mogi das Cruzes e os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem do Estado. E olha só, no próximo bloco, campanha do agasalho, do ar é a moda da estação na Prefeitura de Ferraz e mais. A primeira semana de junho será marcada por baixas temperaturas. Fique aí e voltamos já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10 mil de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25 mil com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores
melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos lançou oficialmente a campanha do agasalho deste ano. Com o tema Doar é a moda da estação, a iniciativa pretende mobilizar os moradores para arrecadar roupas, cobertores e itens de inverno em bom estado de conservação. Os materiais serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. E as caixas coletoras serão distribuídas por diversos pontos estratégicos da cidade, incluindo escolas municipais, unidades básicas de saúde, supermercados e comércios parceiros. A presidência do Fundo Social reforçou a importância da conscientização no momento da doação, lembrando que as peças devem ser separadas com carinho e respeito, evitando o envio de roupas rasgadas ou danificadas. E a Prefeitura de Suzano deu largada nas obras de construção da nova praça da Vila Fátima. O prefeito Pedro Ixi assinou o lançamento da pedra fundamental do espaço que terá cerca de 950 metros quadrados. A área pública, localizada entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio, vai ganhar uma quadra de basquete 3x3, pista de skate, playground, academia ao ar livre e paisagismo. A expectativa da administração municipal é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim desse ano. O investimento passa dos R$480 mil viabilizados por meio do Fundo Estadual de Interesses Difusos. O mesmo contrato também garante a construção de outra praça no bairro Miguel Badra, que já passou dos 50% de conclusão. E segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a iniciativa faz parte do programa Suzano Mais Praças, que prevê a construção e a revitalização de dezenas de áreas de lazer por todo o município. Indo para Itaquá, a prefeitura da cidade está reforçando o alerta para que os moradores atualizem os dados do Cadastro Único. O procedimento é obrigatório para garantir a manutenção de benefícios como Bolsa Família e a tarifa social de energia elétrica e água. Entre janeiro e maio desse ano, o município realizou mais de 13 mil atualizações cadastrais, com uma média superior a 2.600 atendimentos por mês. A Secretaria de Assistência Social recorda que a atualização deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver mudança no endereço, na renda ou na composição da família. Para facilitar o acesso, o serviço pode ser feito na unidade central ou por meio da unidade móvel, que percorre os bairros da cidade. O responsável familiar deve apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência, além dos documentos dos demais moradores da casa. E olha, falando um pouco de tempo aqui, de clima, o volume de chuva registrado no sistema produtor do Alto Tietê mais que dobrou no mês de maio na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Sabesp mostram que o índice passou de 18,2 milímetros em 2025 para 42,5 milímetros neste ano. E apesar desse aumento representar uma alta de 133,5%, o acumulado total ainda ficou 21% abaixo da média histórica para o mês, que é de 54 milímetros. O reconhecido sistema responsável pelo abastecimento de aproximadamente 4 milhões de pessoas encerrou o mês operando com 50,9% de sua capacidade. O índice supera os 44% registrados no ano passado, mas o alerta continua. Segundo a campanha, 2 das 5 represas do complexo terminaram o mês abaixo da metade da capacidade, enquanto os reservatórios de Paraitinga, Jundiaí e Itaiaçupeba superaram os 60% de armazenamento. E a primeira semana de junho será marcada por muitas nuvens, queda nas temperaturas e previsão de chuva fraca em todas as cidades do Alto Tietê. Segundo dados do Climatempo, Mogi das Cruzes terá dias oscilando entre 10 e 23 graus, com chuvas passageiras concentradas entre quarta e sexta-feira. O quadro antecipa a chegada oficial do inverno, que começa no próximo dia 21 de junho. A previsão aponta que as menores temperaturas da região devem atingir apenas 9 graus no domingo, em Arujá e em Salesópolis. Nas cidades de Suzano, Itaquá e Ferraz de Vasconcelos, os termômetros variam entre 10 e 23 graus.
com um predomínio de céu encoberto e névoa ao amanhecer. Os meteorologistas alertam que duas massas de ar frio ainda mais intensas devem atingir o estado até o final do mês, provocando novas quedas acentuadas. E falando em frio, vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Suzano, o dia inicia com névoa e tempo frio. À tarde, teremos o céu parcialmente nublado e variação de temperatura. Mínima de 11 graus e máxima de 20 graus. Já em Guarulhos, o cenário se mantém, com mínima de 11 e máxima também de 20 graus. No próximo bloco, tem seu Resenha na Rede com atualizações do mundo do esporte. Fique aí e voltamos já! Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Você sabia que o sangue que salva vidas hoje pode não estar disponível amanhã? Diferente de outros recursos hospitalares, o sangue não pode ser produzido. Ele existe quando alguém decide doar. Os hemocomponentes têm validade curta. Alguns duram poucos dias. Por essa razão, os estoques precisam ser reabastecidos sempre. A necessidade não para. São cirurgias, emergências, tratamentos contínuos e outros. Neste momento, a maior necessidade são para os tipos de sangue A e O, que são os mais utilizados. Quando o número de doadores diminui, o impacto é muito grande e imediato. Mas existe uma forma simples de ajudar. Você pode doar. E você pode ir além disso. Você pode mobilizar amigos, colegas de trabalho, pessoal da família, fazer uma doação em grupo. Olha só que interessante. É uma forma prática de fortalecer os estoques. Agende uma doação. Manter o estoque não é uma escolha. É garantir que alguém tenha uma segunda chance. Hemocentro Transfusão. Doe sangue, doe vida. Já de volta por aqui, o papo agora é esporte. Nesse fim de semana aconteceu a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, e tivemos resultados importantes, viu? No sábado, o Corinthians foi até a Arena do Grêmio e venceu os donos da casa por 3-1 de virada. O Imortal saiu na frente do placar com Gabriel Meck, logo aos 7 minutos. E o Timão foi às redes com André, 2 vezes, e Caio César. Com o resultado, o Corinthians foi a 10ª colocação na tabela. Já o Grêmio entrou no Z4. Esse resultado é um alívio, para o Corinthians, que vinha ali lutando para se distanciar do Z4. Conseguiu não só ir aos seus 24 pontos, fez ali um saldo de gols interessante e acabou afundando a equipe do Grêmio. O Campeonato Brasileiro hoje é uma loucura. O Corinthians segue próximo tanto do G4 quanto do Z4, mesmo com a 10ª colocação, mas agora respira mais aliviado e só em julho voltaremos a falar de Corinthians e dos outros times brasileiros por aqui na questão de jogos acontecendo, Mais tarde, no mesmo dia, foi a vez do Santos ir a campo. Jogando em casa, o Peixe bateu vitória por 3-1. E os gols foram marcados por Miguelito, Barreal e Gabigol. Inclusive, o camisa 9 foi expulso por fazer um gesto obsceno em campo. Mais um deles, René foi quem descontou para o Leão.
E os 3 pontos ajudaram o Santos a fugir do Z4. Então, assim como o Corinthians, o Santos consegue dar uma respirada, mas fica na 15ª colocação. Com o resultado, acabou empurrando aí Grêmio e Vasco para baixo, e aí ficou mais tranquilo o Santos, então, fora da zona da degola. Já no domingo, foi a vez de Palmeiras e São Paulo irem a campo. Jogando em casa, o Verdão bateu o Chapecoense por 1-0, com gol de Paulinho e com direito a um pênalti perdido por Bolazzi já no final do jogo. Tivemos um lance ali polêmico, né, para a equipe do Palmeiras, que foi a anulação de um gol da Chapecoense. Depois, o juiz assinala o pênalti para a Chape, porém, no último lance do jogo, o congolês Yannick Bolazzi acabou jogando para fora, ou melhor, na trave, né? E aí acabou desperdiçando, jogando fora a chance da Chapecoense de pontuar jogando fora de casa. Palmeiras segue mais líder do que nunca e a Chape segue na zona de rebaixamento, segue como lanterna da competição. E olha só, encerrando aqui o papo de Brasileirão por hoje, jogando no Pará, o São Paulo acabou superado pelo Remo por 1-0. E o único gol da partida saiu nos acréscimos do segundo tempo, com o Marcelinho. Com esse resultado, o tricolor caiu ali para a 8ª colocação. É verdade, veio de um tempo muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, mas tropeço seguido de tropeço fizeram, né, com que a equipe do tricolor acabasse caindo na tabela. Por isso, São Paulo hoje é o 8º colocado, está próximo ali do Corinthians e se distanciou das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. São Paulo, que até um tempo atrás figurava no G4, mas agora vamos ver como que as equipes brasileiras se comportam nesse momento. Teremos essa pausa para a Copa do Mundo, então jogadores terão aí uma mini férias nesse período do ano. E aí a gente vai atualizando muito também aqui sobre as movimentações de janela de transferências, mas é claro, principalmente sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira, porque agora o papo é esse por aqui. Também no domingo tivemos amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, partida que marcou a despedida da seleção antes do embarque aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Com casa cheia, o Brasil goleou por 6-2. E olha só, não perca as contas. Os gols foram de Vinícius Júnior, Casemiro, Ryan, Lucas Paquetá, Igor Thiago, que marcou de pênalti, e Danilo. O Panamá descontou com um gol contra de Matheus Cunha ainda no primeiro tempo e um golaço de Carlos Harvey na segunda etapa. Então, nesse jogo no Maracanã, vimos um Brasil entrando em campo elétrico. Vinícius Júnior, ao melhor estilo Vini do Real Madrid, foi quem abriu o placar com um golaço. É verdade que a equipe panamenha empatou numa cobrança de falta que desviou no brasileiro Matheus Cunha, então por isso que vocês viram ali o nome dele, e acabou matando o goleiro Alisson, que não conseguiu chegar na bola para fazer a defesa. Já no final da primeira etapa, o Brasil conseguiu passar à frente no placar, com um gol de Casemiro, num lance em que o Vinícius Júnior tinha finalizado, a bola parecia que já tinha endereço, que ia para o gol, mas Casemiro foi lá e botou a cabeça nela, testou para o fundo do gol e ampliou aí, colocou o Brasil de volta na frente, então ampliando esse placar para a seleção brasileira. Na volta para o segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti mudou muito a equipe, praticamente todos, né, para falar a verdade. Se eu não me engano, só o Léo Pereira não foi substituído nesse momento, e aí sim tivemos a seleção brasileira conseguindo amassar, por que não dizer assim, os adversários. Então, a seleção foi para cima, fez belos gols ali. O Ryan fez gol aproveitando falha da defesa. Paquetá fez um belo gol numa jogada ali interessante da seleção brasileira. Igor Thiago de pênalti e um baita gol do Danilo, que conseguiu ali driblar o goleiro, driblou a defesa, né? E aí, sem chance de defesa para eles, ele conseguiu ampliar para a seleção brasileira. O golaço do Carlos Harvey dispensa comentários e foi mais um dos fatores ali que embelezaram essa partida. Então, a seleção brasileira vence e convence nesse último amistoso em solo brasileiro. E vale lembrar que esse foi o último compromisso da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo. Hoje mesmo a seleção embarcou para os Estados Unidos, onde segue sua preparação para a Copa do Mundo. E lá terá aí sim mais seus treinos, terá o período de recuperação para Neymar Júnior. Ficamos ainda, aguardando a situação do camisa 10, que ele não disputou esse amistoso por conta da lesão na panturrilha, segue tratando, mas quem sabe estará disponível para a estreia do Brasil no dia 13 diante de Marrocos. Vale lembrar que a seleção ainda faz um amistoso contra o Egito no próximo dia 6 em Cleveland, e aí sim depois é só a Copa do Mundo, meus amigos. Então, você conferiu todas as atualizações do esporte do Brasil e do mundo por aqui, e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do seu Jornal da Rede. Eu fico por aqui, grande abraço e até mais.